Olá, a missão da vida pública faz com que você naturalmente se relacione com os personagens da vida orgânica da cidade, o que a gente chama da vida do município, das coisas que nem sempre você vê no dia a dia, nas reuniões, nas comissões, no plenário. A Rádio e a TV Câmara tem esse perfil de congregar através da função legislativa essa ideia de que você conversa quase sobre tudo o tempo todo. E por isso mesmo a gente diz que, como jornalista, sabe pouco ou quase nada. Esta é a beleza do que a gente oferece para você do Câmara Livre. É conversar com todos esses personagens ao longo do tempo para contar um pouco das trajetórias deles e, através desse recorte, oferecer a você uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor. Afinal, a vida é um ciclo. José Francisco Martins. Realmente, a vida é um ciclo, né? Todos nós temos uma história para contar, né, sobre a nossa trajetória, seja ela profissional ou mesmo de experiência de vida. E é uma honra, né? Me sinto honrado em estar aqui participando do Câmara Livre e principalmente, né, nesse ano, né, onde a TV Câmara completa aí 25 anos de existência. Legal, eu posso dizer para você que é muito legal compartilhar essas histórias com todos os personagens como você. Chico, todos temos uma memória afetiva de infância. É um cheiro, um gosto, um lugar, uma passagem, algo lhe aconteceu, se te causou estranheza, pânico, alegria, furor, não importa, é com você. Bom, eu tenho algumas, a minha infância, eu lembro principalmente, né, a gente tinha algumas dificuldades, até porque eu perdi meu pai muito cedo, né? E eu lembro uma coisa que me fazia bem, que eu me sentia bem, era a minha mãe tinha um casal de amigos que tinha uma chácara aqui no município de Avaí, que é perto de Bauru, um município pequeno, e a gente nos finais de semanas, né, a gente ia para essa chácara e lá passava né, o dia, às vezes dormia, e lá tinha de tudo, né, árvore, a gente Subiu na podia árvore, nadou no rio e isso, tal. pegar, chupar, né, as frutas no pé da árvore. Então era uma coisa que eu sempre lembro né, desses momentos, né, da minha infância lá em Avaí, porque é o lugar onde a minha mãe, inclusive, nasceu, né? Como a vida é um ciclo, algumas décadas depois, você mantém essa memória afetiva de voltar? Por alguma razão você não tem mais oportunidade nesse momento de ir? Infelizmente, né, com a rotina, né, que a gente acaba adotando outras rotinas, né, até por questão de tempo e de horário, eu cheguei a ir depois, né, já adulto algumas vezes, mas depois esse casal, né, que nos recebia lá, na época eles venderam a propriedade, já faleceram, então a gente raramente, às vezes por alguma outra situação, porque tenho parentes lá, né, pro lado materno, a gente vai, mas não é naquele mesmo local e nem naquela mesma situação que era mais prazerosa, né? O jovem Chico, né, à procura das oportunidades do filho do seu Martinzinho com a dona Neuza, o Francisco falou, vou procurar aqui o que tinha na época para fazer curso técnico de eletrônica, muitos, centenas, milhares de jovens fizeram isso, mas na hora H, daquela de definir profissão, difícil, né, com 17 anos ali, 16, 17, colegial, eu vou fazer direito. Por quê? Bom, eu sempre, né, eu fiz vamos dizer assim, o primário na época era o primário, o ginásio, o segundo grau, em escola pública, né? Eu fui morar com 4 anos no bairro do Bela Vista, então lá estudei no Moraes Pacheco, né, antes no Torquato Minhoto. E naquele momento, né, década de 70, mais precisamente ali em 74, 75, havia todo o movimento, né, para que a gente fizesse, né, fosse, em vez de fazer o colegial, né, normal, aquele mais institucional, a gente fosse para as escolas técnicas, fazer os cursos técnicos, né. Então, naquele momento eu prestei, né, era uma espécie a gente chamava de vestibulinho, né, e ingressei no colégio técnico, era o CTI, mas não esse, né, ainda era vinculado à Fundação Educacional de Bauru, né. E lá me formei em técnico eletrônico, né? Mas não cheguei a exercer porque não era uma coisa assim, era mais ou menos direcionado, né? A gente acabava indo... A oportunidade naquela ocasião, naquela circunstância, para aquela formação que tinha técnica. Então, a gente, muitos
fazia um colégio técnico objetivando, às vezes depois prestar o ITA, né, que era uma coisa, mas não era o meu objetivo, né? Mas aí você sai para outro campo, que é direito. E como é que surgiu isso naquele momento? Primeiramente, né, com a necessidade de trabalhar, eu ingressei, né, no banco no extinto Banespa, né? Foi servidor público do Banespa, então. Isso, em 79, né? E a expectativa lá era de fazer carreira dentro do banco, né? E devido a era um bom salário, na época era até um bom status, né, ser funcionário do Banespa ou do Banco do Brasil naquele momento, eu acabei não fazendo, postergando a fazer um curso superior, né? Uma Você faculdade. ficou mais de 30 anos no Banespa aqui nas contas, então, Sim, em 2013? Eu aposentei já no banco, né, já Santander, né, depois que houve a privatização em 2013. Depois, com tudo que aconteceu no banco, intervenção, depois privatização, eu resolvi, em 92, fazer um curso, e é uma coisa que eu já entendia que seria uma coisa que eu gostava, era fazer direito, né? Então, em 92, eu prestei o vestibular e entrei na IT para fazer o curso de direito, né? E me formei em 96. Você casou com que idade? Eu casei com 26 anos de idade. Você estava na faculdade aí, no banco mesmo? Um pouquinho antes da faculdade. A faculdade eu casei em 86, 1986, e na faculdade eu ingressei em 92. 92. Isso. Conciliar o tempo das duas coisas no meio do caminho. Aí. Isso. E depois sim, né? Depois de formado já com a OAB, eu comecei a exercer a advocacia, né, primeiramente paralelo à minha atividade bancária. A princípio, você era o jovem lá que estava pensando no direito como uma formação para seguir carreira no banco. A ideia era para aproveitar lá. Sim, até porque o banco ele tinha, né, os advogados, né? Os degraus lá. Isso, os advogados. Eu cheguei até ser aprovado no concurso interno para ser advogado do banco. Naquele momento a vaga era para São Paulo. Eu tinha meus filhos pequenos, né, naquela situação. E o banco já estava sob intervenção sobre o risco de privatização que implicaria em terceirização do departamento jurídico do banco. Eu optei por não assumir o cargo e continuar aqui em Bauru. Chico, eu fui bancário também. Perguntam para mim, o que tem a ver banco com jornalismo? Falou nada. É o processo de maior repetição de formatos de protocolos que eu já vi. Tem na indústria, tem um monte de coisa, mas na área de papelada administrativo é uma linha de produção. Sim, eu trabalhei, né, muito tempo em processamento de dados, né? Naquela época, as atividades bancárias não eram real time, né, como são hoje. Havia necessidade, então eu fui digitador por muito tempo, né? Então todo aquele movimento, né, todos aqueles papéis, aqueles depósitos, cheques, todos eles eram levados para um núcleo de processamento de dados, né? Aqui em Bauru era lá no Jardim Contorno. E nós trabalhávamos à noite. Mas a turma da conciliação bancária era uma turma boa de máquina. Sim. Era operário mesmo. A gente fazia essa captura de dados em fita cassete, que depois eram convertidas em fita de rolo e transmitidas por telefone, né, para um núcleo central do banco, que era em São Paulo. Sei que é muito difícil falar sobre o tempo, né? Mas olha, logo ali, 79, 2013, redemocratização, saída do outro período, né? Constituição de 88, já tem direito misturado no meio, o Francisco aí novo, veio a Thaís, o Lucas, a esposa. Você imaginava, quase meio século depois, Chico é jovem, né? Mas você imaginava, do ponto de vista do tempo, que toda aquela papelama lá, você ia colocar tudo fora, se você fosse bancário hoje, você ia tudo automatizado? Olha, era difícil prever, né? É difícil prever porque eu, por trabalhar em processamento de dados, eu via todo o aprimoramento tecnológico e com a velocidade que ele acontecia, né? Hoje, se você pegar, eu lembro quando nós recebemos o primeiro PC, né, que a linguagem ainda se usava o DOS, né, que não existia o Windows, né? E então o fax, né? O fax a gente achava tudo uma maravilha, né? Você não mandava cobrança. Eu fui operador de telex também no banco, né? Coisa. Então toda essa evolução você vai acompanhando e hoje, né? Você acaba. O bom disso é que você acaba não reagindo, né, às mudanças, né, no próprio direito, né? Hoje com o processo
eletrônico, tudo digitalizado, né? As audiências hoje praticamente virtuais, né? Não são mais muito pouco presenciais, né? Então tudo isso com essa experiência dentro da evolução do sistema bancário, né? Da parte de informática, isso ajuda, né? Você Hoje, no querer dia a ser dia. filósofo e de que da sua geração, que tem compartilhado uma parte da minha aqui, entre o final do século passado e o início desse, é um darwinismo eletrônico de metamorfose gigantesco aí de aprendizado. Não, assim, a gente não tem assim, ó, mesmo, né? Hoje você vê os jovens, as crianças, né? Pequenas já estão dominando aí todas, né? Inclusive no próprio ensino, né? São usadas ferramentas digitais aí, né? Lógico, tem seus excessos, né? Suas coisas que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os pais com os filhos, mas é uma realidade que está aí para ajudar, né? No meu entendimento, para ajudar a gente evoluir e otimizar procedimentos, né? Durante um bom tempo, o Banespa aqui, né, ao longo do direito veio simultâneo. Em que momento ou por que circunstância você falou, opa, vou lá fora, vou aplicar minha carteirinha da OAB para outras funções aqui? Bom, a gente sabe que quando você muda uma situação, você está num banco estatal, numa empresa, era uma empresa né, de economia mista, mas tinha muitos você não ia ser demitido sem justa causa, etc. A partir do momento que você vê que aquela sua situação, né, profissional está correndo risco, você também vai partir para outras alternativas, né, outras demandas. Isso aliado à minha intenção, à minha vontade, né, de ter um curso superior e principalmente, né, na época a dúvida era ou fazia sociologia ou direito. Eu acabei optando por direito e penso que fiz uma opção correta, porque hoje, inclusive no ramo que eu advogo, que é a advocacia sindical, eu me sinto bem, eu me sinto realizado profissionalmente e é uma coisa que eu gosto de fazer, tanto é que não parei até hoje. Mas você teve que descobrir isso, né? Tem jovens que não descobrem, né? Não, sim, não foi uma Meio do coisa... caminho. A minha geração, né, na adolescência, não tinha hoje, né, toda essa questão aí de influência, de já ter de procurar definir. A gente era mais era mais disperso, né, na situação. Sim. A gente sabia, olha, eu persegui depois um concurso, eu não trabalhei cedo, né, nesse aspecto aí até eu né, tenho um louvor aí pela minha mãe, né, que conseguiu fazer a gente estudar sem precisar. A perda do pai logo menininho, Isso, né? ela sozinha, né, quando a gente ia comércio, coisas que depois... Dona Neuza era comerciante, isso que eu ia falar. Como é que Sim. ela segurou a peteca aí no meio do caminho? Nós tínhamos, né, o meu pai, ele era a gente chamava de viajante, né? Era um representante comercial de várias empresas. E naquela época eu lembro, né, era década de 60, né, quando era tudo de jipe, né? As estradas praticamente não eram todas pavimentadas aqui nas cidades menores da região. E nós, quando mudamos para o Bela Vista, né, em 64, o meu pai abriu uma loja, né, um comércio, onde é aquele comércio de bairro que você vende, né, desde tecido, aviamentos, filtro de barro, louça, etc. Sua mãe Só tocou não o comércio vendia daí? isso. Aí nós, depois com o falecimento do meu pai, né, em 70, minha mãe continuou ainda com o comércio, mas depois começaram as redes grandes aí de supermercados, etc. Aí nós fechamos o estabelecimento e ela resolveu, né, fazer um concurso e se tornou servidora pública estadual. Ah, que legal. E aposentou, né? Aposentou nessa... Mas olha a batalha aí da Dona Neuza, permitir fazer um recorte. Olha, você contou pra gente, né, que o seu Martinzinho era 20 anos mais velho que a tua mãe. E você 20 anos em relação a ela, os 20 aí, marcando 2 décadas. Num determinado momento, você é jovem, né? Você é mãe de 3, né, filhos, e o marido se vai, todo o comércio, se virar a vida, vai fazer concurso. Olha, bicho. Era complicado porque ela ficou viúva com 29 anos, né? Ela ia completar 30. E com 3 filhos pequenos. Tem que dar uma Eu era o mais velho, na vida, eu era o mais velho, tinha de 9 para 10 anos, né? Então, né, a gente sabe que foi muito difícil, né? E ela, nesse sentido, sempre foi uma mulher muito forte, né? Ela não demonstrava
essas fraquezas, essas dificuldades, né? E sempre cuidando, né? Uma espécie de mãe super protetora, né? Inclusive isso refletiu no fato da gente começar a trabalhar mais tarde, né? Por incrível que pareça, a minha irmã do meio começou a trabalhar primeiro, né? Entendi. Né? Poderia ter sido o inverso, Sim. né? Famílias falam, não perdeu o pai, vamos encaminhar Vamos, cara, se vira. os meninos, todo mundo... as meninas mais rápido aqui para ela aprender o foi ofício. mas não, assim, não foi imposição. Ela quis começar a trabalhar, né? Até para ter uma certa independência, né? Mas a gente, eu e meu irmão, a gente que é mais novo, né? A gente começou mais tarde, né? E depois meu irmão também casou cedo, né? Casou, ainda não tinha menos de 20 anos, etc, né? Teve o meu sobrinho e a gente até... Depois eu já entrei no banco e as coisas começaram a melhorar pra gente, né? Você sempre jogou bola, Chico? Um moleque, podia jogar. Eu joguei bolinha de gude, por exemplo. Não, bolinha de gude a gente jogava na época, Sim, brincava na mas depois terra, ficou- as ruas, era minha rua de terra ali na José Bonifácio, esquina com a Carlos Marques, né? Pra baixo da Praça dos Espíritos, atrás do Cine Bela Vista, morava atrás do Cine Bela Vista, no paredão lá, né? Então nós jogávamos, né? Bolinha de gude e jogava futebol na rua, né? Tá. Futebol na rua, né? Com aqueles tijolinhos, aquela bolinha. Arrancava a tampa do dedão. Arrancava a tampa do dedão e eu comecei a... Depois eu tinha vontade de jogar basquete, né? Entrei na escolinha do Luso lá, do falecido professor Caetano, né? Mas um dia ele chegou para mim e falou, olha, não é só a praia, né? Então vamos focar no outro esporte. Aí eu comecei a jogar futebol e eu, como lazer, né? Joguei em alguns times da periferia, na época lá do Dente de Leite, do Juvenil. Na várzea. Na várzea. E é o meu esporte hoje, né? Um lazer que eu tenho, né? É uma coisa que eu pratico, procuro aí pelo agora, lógico, né? Com as dificuldades o avanço da idade aí, a gente só joga aí uma vez por semana, né? Tá no veterano do Canindé ainda? Isso, lá no veterano do Canindé, às vezes misturado, né? Porque às vezes os veteranos estão de molho, né? A gente chama, estão no DP. Toda quinta-feira? Toda quinta-feira à noite, inclusive hoje, né? Nós estamos gravando uma quinta. É. Nesse meio do caminho, né? Bancário, casado, correndo a tua vida, você tem uma experiência que a gente sabe, isso as pessoas, talvez, boa parte dos que estão nos ouvindo sabe, na área de advocacia do serviço público, com com a carteira de serviços prestados aí, reconhecidamente bastante longeva. Só que você teve o estadual Sintunesp, lá em 99, e depois, num determinado momento, 2012, porém, entrou o Sincermes, tanto municipal quanto estadual. Sim, em 99, né, já o escritório então que eu pertencia, né, nós firmamos um contrato para prestar assessoria jurídica para o Sintunesp, né, que é o sindicato dos servidores da Unesp, é um sindicato, né, estadual, de nível estadual. E nós, naquele momento, né, eu até fui deslocado, uma forma de gerenciar esse contrato pela minha formação entrou pelo lado de você já ter Banespa, você ter formação. Pela minha formação sindical. E por muito tempo, né, eu fui diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru. E todo, né, o aprendizado é uma advocacia diferente, né, porque você não tem só a demanda contenciosa, né, só aquela demanda judicial, você tem que participar de assembleias, né, você tem reuniões, você tem negociações que a gente tem que acompanhar junto com a direção do sindicato, né, e com né, depois, com todas o passar do tempo e essa experiência, né, quando houve aí uma reestruturação no jurídico aqui do Sincerm, do Sindicato dos Servidores, em 2012, né, eu fui convidado, né, a assumir o jurídico do Sincerm e nós estamos lá, né, até o presente momento, né. A gente falava aqui fora do ar, desculpa, apesar de ter similaridades, né, carreira pública, tal, estatutário, lógico, cada um tem suas amplas peculiaridades, mas tem um guarda-chuva aí, né? Constituição do Estado, a federal e a do municipal aqui, se tratando de estatutário. Sim, existe todo né, a gente sabe, por exemplo, na Unesp, eles não têm um regime jurídico único. Então lá você tem servidores contratados como estatutários e servidores contratados pela CLT, né? Então lá é um regime híbrido, né?
Então, ali você tem as duas vertentes, né? Você tem o estatuto e tem a CLT como orientadora, né, dos deveres e direitos desses servidores. Então, mas tudo, né, uma parte, né, dos principais direitos e deveres estão na Constituição Federal, né, que depois cada ente público, diante da sua autonomia, né, de legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores, estabelecem os seus próprios estatutos, sempre norteados para não conflitar com a Constituição Federal e os princípios, né, de direito administrativo, né, seja da legalidade, da eficiência e outros, né. Então, eles guardam, embora tenham especificidades, eles guardam uma certa, né, simetria, né, na constituição básica desses direitos, ou até na ausência de previsão num desses estatutos, você acaba usando de forma subsidiária, né, o estadual, o federal e às vezes até mesmo a CLT. É mais osso litígio, porque direito é litígio, né? Judiciário é litígio, conflito, porque se as pessoas concordarem, não precisa ir lá para a frente de um juiz. É mais osso com o Estado ou com o município? Olha... Ou depende. Mas eu acho que existe um perfil, né, da administração pública em tentar levar tudo para o litígio. Até porque como não existe negociação coletiva ainda no serviço público, né, em regra, legislado, né, você tem muita pouca possibilidade de fazer acordos, né, em situações que não estão ainda previstas na legislação. Por exemplo, dissídio coletivo, né? É uma coisa que às vezes a gente chama aqui nas databases de dissídio, mas é uma impropriedade, né? Porque você não tem o dissídio coletivo, certo, né, propriamente. Mas não é uma cultura também, Chico? Por várias razões? Cultura, o CPC aí, o novo Código de Processo Civil, falou, privilegiem o diálogo. Isso. Mas o próprio Código de Processo Civil, desde 2016, ele tem essa previsão de se tentar constituir, né, no começo fazer o acordo, que é a forma de você dirimir o conflito ou pacificar aquele conflito. Quando você demanda uma ação, né, em relação ao ente público, praticamente o próprio judiciário já pula essa etapa, né, dizendo que se as partes quiserem, sim, elas pedem uma audiência de conciliação, né? Então, essa audiência de conciliação que é regimental pelo CPC, né, em relação ao litígio, né, quando você litiga com o ente público, o próprio juiz já pula essa etapa, né, e determina a citação do ente e já coloca que as partes querendo podem noticiar no processo e, se tiverem interesse em fazer essa composição. Mas não é muito comum. Então, a gente vê aqui em Bauru, né, por ter um número, vamos dizer, grande de servidores, né, de secretarias, você tem aqui, você tem a prefeitura na administração direta, né, na indireta você tem o DAI, que é uma autarquia, você tem a Indurb, a Funprev, né? Então tem aposentados, então você tem uma situação de demanda judicial maior, né? Mas no estado também, né? Olha o tamanho da clientela só no município, que é o maior empregador, certamente, da região aqui. Você tem mais de 7 mil ativos, mais de 4.300 inativos, fora DAE, mais 800, Indurb 700 e pouco, já passou de 12 mil. Nunca te convidaram com tanta longevidade, assim, atuação específica no meio, experiência de sindicato, a ser candidato a vereador? Olha, tem representação de segmento, natural. A gente sempre tem, né, convite, sempre questionado, né, e agora, principalmente, eu tenho tido alguns convites, né, de partidos aí, lógico, né, que são relação de oposição ao governo, e eu tenho essa vontade, né, porque eu tenho embora seja um operador da direita, eu tenho uma militância, né? Não, a bagagem é sua, foi diretor de sindicato. Isso, eu tenho uma militância política, eu me manifesto, né, politicamente em razão das redes sociais ou até nos fóruns aí, né, que a gente tem de debates. E eu tenho essa vontade, mas existe um conflito, né, vamos dizer assim, na questão profissional. Por quê? Existe uma
um enunciado, né, da Comissão de Ética da OAB, que no cargo, se eu exercer, por exemplo, um cargo de vereador, então eu teria que abrir mão de advogar contra a fazenda pública, né? Onde é 90%, eu tenho 90% de toda a minha demanda, né, do meu contencioso então a gente acaba adiando, né, essa vontade, né, que eu tenho, mas quem sabe, né, não é uma coisa que eu também fecho as portas, né? Caminho. Até porque um dia a gente acaba, a advocacia vai chegar num momento, né, que... Sim. E tem as outras opções, né, você... eu já tenho, vamos dizer assim, né, uma coisa, hoje eu poderia, né, em tese, até diminuir a minha atividade profissional, ter mais lazer, viajar, né, uma coisa. Lógico. Mas as coisas estão presentes sempre nas minhas possibilidades de escolhas, né? Trajetória e ciclos da vida, né? Porque aqui o Lucas está aqui em São Carlos, 35, né? Na fase madura lá, você vai lembrar do seu tempo, sim, né? Também de sim. 35, e a Thaís com 30, mas lá na Alemanha. São coisas que a gente tem que respeitar, né? Pela vontade e oportunidade, né? Que os filhos possam, né, tenham, né? Eu nunca tentei influenciar nenhum deles, né, para talvez continuar na minha, ou né, virem, né, para minha função, para minha carreira jurídica. Tanto é que o Lucas é formado em Química, né, aqui pela Unesp, a Thaís formada em Arquitetura e Urbanismo, né, na USP de São Carlos. E eles, né, o Lucas tem essa questão acadêmica, né, de pesquisa, e hoje ele tem... Isso influencia no fato, né, dele procurar essas oportunidades de fazer pesquisa, né? Então ele estava aqui até agora, aqui em Bauru, agora surgiu uma oportunidade de fazer uma pesquisa na USP em São Carlos, e ele, né, já há cerca de um mês aí mudou para lá, né? Também tem uma neta, né, a Ana Teodora, e a gente fica um pouco longe, mas né, nem 200 quilômetros. Agora a Thaís já está um pouco mais longe, né? Está lá em Darmstadt, na Alemanha, que é perto de Frankfurt, há 1 ano e 3 meses também. Darmstadt. O marido dela também, né, ele conseguiu uma bolsa lá para fazer uma pesquisa lá nessa Você já é avô, não? Sou. Tem uma neta, Ana Teodora, está com 1 ano e 4 meses. Tá lá ou tá aqui em São Carlos? Não, essa é de São Carlos. A filha do Lucas está em São Carlos. Uf, né? tá, O xodó da perto. gente lá. E agora, é a questão de oportunidade. A minha filha foi junto, né? Ela traduziu, fez uma tradução juramentada do diploma dela de arquitetura e urbanismo. Está lá aprendendo alemão para poder ver se exerce, né, a profissão lá. O Lucas também tem essa ideia de... Ele até iria, estava tudo certo para ele, né, fazer um pós-doutorado na França, mas foi durante a pandemia, isso acabou não ocorrendo, mas ele ainda tem essa intenção. Então, logo eu posso ter os dos meus 2 filhos aí na Europa, né? Olha, ele fala dos recortes e das questões aqui, só conversando com você mesmo no Camarilho, para saber que você já tinha esse jogo de cintura, canja, que a gente chama de estratégia de negociação lá dos sindicatos bancários, depois, lógico, Sintunesp, Sincerna, aí você tem bagagem pra caramba, ou seja, se a bola sair apertada na defesa, fala do Diniz lá, você tem as alternativas do tempo que lhe ensinaram. Estratégia de negociação é uma coisa, é um aprendizado gigantesco, né? Eu entendo assim, né? São coisas que a gente tem, né? Hoje é uma coisa que eu acho que falta aos sindicatos, né? Na minha época de movimento sindical, de dirigente, a gente tinha muitos cursos de formação. Formação. Né? Lógico, até identificados naquela época, os sindicatos bancários pertenciam a uma central sindical, depois passou para outra, né? Tal. E hoje a gente vê, né, que os sindicatos acabaram ficando muito assim, voltados ao corporativismo, né, dos seus representados, né, naquelas demandas específicas. E a gente acabou depois, mas se desenvolve mesmo na prática, né, sentado na mesa, seja como dirigente, depois como advogado, isso permite você a definir, a entender, né, o que o outro lado, né, vamos dizer assim, o lado patronal, né, ele está demandando, o que ele está querendo, o que ele está pensando, né, e é óbvio que você onde também a corda tem que... esgarça ou não. Isso, hora que a gente fala, né, você tem aquela tática às vezes, do morde e assopra, né, às vezes você tem que endurecer, né, e deve ter umas, mas você tem que assoprar, né, então você tem que ter um pouco de jogo de cintura, né,
para não radicalizar no momento em que você está em certa, vamos dizer, desvantagem, entre aspas, né, e poder ter manter um canal de negociação, né, que a gente é difícil, dependendo do dirigente, né, que está de plantão. Aí, Depende muito do perfil do dirigente. Perfil, né? Aí você tem que ir por outras vias, né? Então é manter bom relacionamento com pessoas, né, do staff, né, desses dirigentes aí que comandam, né, para a gente poder ter acesso aí. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa gratificante, né, participar desse tipo de atividade, né. E também a gente faz pareceres, né, a gente fala que o jurídico do sindicato, ele não é só da parte contenciosa, né, ele é consultivo, ele etc. Sim. Né? Chega de tudo quanto é coisa lá, né? O cara fala, rapaz, lá no meu setor a ambulância tá não sei o quê, eu dirijo a caminhonete, mas eu sou do mesmo cargo, aí o cara ganha periculosidade ou não, o outro, aqui na usina de asfalto, tem um rato lá que entra no fundo porque não arrumaram lá, aí tem coelho, quer dizer, lógico que eu estou generalizando aqui, mas é de A. Sim, é uma demanda muito grande, né? Inclusive porque às vezes os servidores desconhecem um pouco, né? Não deveriam, mas desconhecem um pouco da legislação e muitas coisas, né, que chegam, a gente tenta, às vezes, pacificar sem a necessidade de litigar, até porque o jurídico de um sindicato ele é diferente de uma advocacia particular, né? Você tem que orientar o servidor ou associado do sindicato, o representado da entidade sindical, para que ele não vá se aventurar no judiciário e falar, essa demanda aqui é uma demanda difícil, você pode sucumbir, etc. Né? São coisas... Então a gente tem esse papel também de esclarecer o servidor do que pode ser uma aventura no judiciário, daquilo que possa realmente surtir dimensionar risco, né? Isso, falar, isso. Porque eu estou aqui no outro dia, né? Achar que eu tenho direito é beleza. Uma coisa que eu vou mover uma ação e depois, né, não vou ter mais contato com esse... Porque o servidor hoje, embora o meu, né, eu sou o meu contratante, né, seja a entidade sindical, o meu cliente imediato é o servidor, quando vai e me otorga um mandato, uma procuração, né? Tem um dia a gente estava conversando sobre questão de servidor, né, e administração pública, e o cara falou para mim uma coisa que eu guardei e eu vou falar. O problema mais importante do cidadão é aquele que está pegando no calo dele. Sim. Aí as dimensões de tamanho... Sim, às vezes o que é pra gente, o que pra gente é uma coisa simples, né, quando você né, recebe a demanda, para ele é um tormento, né? E hoje a gente vê no serviço público, né, diante de questões aí de pressão, de assédio moral, né, que às vezes o servidor não consegue, né, a gente consegue até saber como fazer aquilo, mas para ele é uma situação que ele já está adoecendo. O pessoal ficando doente, mesmo, né, Chico? Depressão, o pessoal fala, escala, algumas profissões mais do que outras, magistério, educação, mas tá pesado, né? Né? Às vezes até a falta, né, de trabalhadores, né, de contratações, você pega a pandemia, né, a pandemia... Congelou tudo. O pessoal da saúde, as questões, tudo o que o estresse, né? Então hoje muitos servidores, né, no dia a dia aí, os trabalhadores em geral, né, têm adoecido, o número de afastamentos é grande em razão disso. A gente é muito difícil dependendo do tipo porque quando você tem uma situação que é um acidente no trabalho, né, quebrou o braço no trabalho, isso é fácil, mas há algumas patologias que são caracterizadas como doenças ocupacionais, né, que é difícil você estabelecer o nexo causal, né, ou provar que aquilo advém da rotina profissional daquele trabalhador, de circunstâncias que levaram ele a adoecer por conta daquele ambiente de trabalho hostil, né? José Francisco Martins, filho do Martinzinho com a dona Neuza, pai da Thaís e do Lucas. Se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Olha, eu acho que nós falamos aí de boa parte, né, da minha vida, lógico, num espaço curto, mas penso que foi dito aí grandes episódios aí da minha vida, né, passada e também da vida
atual e também das minhas pretensões, né, futuras aí, são escolhas que a gente, né, vai fazer no momento, né, a gente com um pouco mais de experiência, né, hoje de vida, né, a gente sempre espera um momento mais oportuno para não fazer de forma precipitada. Você gosta de viajar, né? Gosto. Eu gosto de viajar, o pessoal até, né, fica um pouco... Eu tava na frente. Fica, tava na mas beira da água, eu gosto um pouco Ótimo. de publicar, né, tal, mas eu sempre gostei de viajar e eu acho que agora, né, com toda a estruturação que a gente tem, né, principalmente no meu escritório, etc., eu acho que isso pode ser mais factível, né? É isso que eu digo, depende das escolhas que a gente vai fazer aí, né, aí nos próximos, um tempo próximo. Legal. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço e repito, me sinto honrado de estar aqui no Câmara Livre. Legal. José Francisco Martins, se você digitar lá na página da TV Câmara do YouTube, que é um bordão que a gente usa no programa, vai ter ele o tempo inteiro por causa da trajetória que a gente acabou fazendo os recortes daqui. A ideia do Câmara Livre é essa. Espero que você tenha acompanhado a gente com o seguinte sentido. Olhe para as histórias do lado para você olhar se você precisa ajustar, enfim, qualquer questão em relação à sua. A vida é um sopro. Até!